Em certo sentido, não existirá fim. O governo de Cristo é um governo eterno. Daniel capítulo 2, versículo 44 e no capítulo 7, versículos 14 e 27. Também dos santos, nós lemos que terão um governo eterno, conforme Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Porém, depois dos 1000 anos, será modificado o caráter desse reino. Lembre-se de que durante o milênio ainda não haverá uma condição perfeita aqui na terra. Paz e justiça reinarão ali. Isaías capítulo 32, versículo 1. Mas ainda não habitarão ali, como há de ser na nova terra. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Durante o milênio ainda haverá pecado na terra, mesmo que não com tanta frequência, porque Satanás estará preso e sentir-se-á o poder e a majestade de Cristo. Somente pecadores obstinados serão amaldiçoados. Isaías capítulo 65, versículo 20 e Salmo capítulo 101, versículo 8. No final do reino de paz, revelar-se-á que a maioria dos povos na terra, apesar das bênçãos, não se converteu realmente, porém submeteu-se ao Senhor com fingimento. Salmos capítulo 66, versículo 3, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. Até os santos que habitarem na terra durante o reino de paz terão corpos mortais, mesmo que não morram, estão submetidos à lei da morte. Ainda serão mortos inimigos, enquanto a morte, igualmente, ainda não entregou os mortos incrédulos, como se vê em Apocalipse capítulo 20, versículos 5 a 15. Estes mortos ressuscitarão depois do milênio, para comparecer ao julgamento diante do trono branco. Por isso se disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 25 e 28, porque ele, ou seja, Cristo, precisa reinar até que todos os seus inimigos estejam a seus pés. O último inimigo a ser vencido é a morte. Confira também Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Pois tudo Deus pôs a seus pés. Leia agora o verso 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. E depois, o final do versículo 28, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Com isso, inicia-se a condição eterna, na qual o governo do Filho, como tal, termina, mas na qual Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, segue. E qual será o propósito da Igreja na condição eterna? Já vimos que, por toda a eternidade, sua morada será na casa do Pai. Mas se ela também vai reinar eternamente, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 5, deverá ter alguma relação com a nova terra que será criada, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 11, capítulo 21, versículo 1, Hebreus capítulo 12, versículo 27, 2 Pedro capítulo 3, versículos 12 e 13. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 8, lemos no que consiste esta relação. Podemos ver ali, depois da criação de novos céus e nova terra, a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva para o seu noivo. Versículos 2, 9 e 10. Depois de 1000 anos, a igreja ainda tem a mesma glória invariável, como no seu casamento. Ela desce do céu, mas não lemos que vem à terra. Sua morada é no céu. Entretanto, existe uma ligação. Deus habita no céu, mas também habitará com os homens na nova terra. Versículo 3. E como? Deus habitará eternamente na igreja, o templo de Deus. Confira 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. E será neste templo que Deus habitará entre os homens, o tabernáculo de Deus entre os homens. Preste atenção.
Aqui está escrito tabernáculo, ou seja, tenda, e não templo. Penso que isto exclui o pensamento de que a igreja tenha na nova terra um lugar fixo. Não, os homens habitarão na nova terra. Esses são todos os salvos de todas as dispensações, desde Adão, com exceção da igreja, pois sua morada é no céu. Na nova terra, ela será somente uma tenda, ou seja, uma morada de Deus, não fixa, mas móvel. É difícil para nós imaginarmos essa situação perfeita de então, mas poderíamos ver uma semelhança na escada de Jacó, uma ligação direta entre o céu e a terra. Tudo isso é realmente difícil, mas não faz mal. Aconteça o que acontecer, seja como for, nada poderá ser comparado com esta gloriosa realidade. Estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor Jesus disse: Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.